Tá cheio de novidades. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Mais uma vez. Vamos dar início à nossa sexta aula de Física 1. E o nosso tema hoje, nós vamos falar então de energia. Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês a minha tela. Todo mundo vendo a tela aí? Sim. Ok. Então tá. Nosso tema hoje, então, é energia, para a gente fechar essa parte da dinâmica entre força e movimento. O que a gente vai ver, né? As definições e conceitos que a gente vai ver hoje. A gente vai falar o que é a energia, entre aspas, exatamente. Vamos tratar de energia cinética, de energia potencial e de energia mecânica, que tem a ver com o tema da Física 1. Existem outros tipos, é claro. E principalmente do princípio de conservação da energia. Então, a gente tem aqui, na verdade, a palavra energia, ela é muito comum para a gente. Ela é muito familiar, embora a gente não possa tocar a energia, a gente não segura a energia na mão. E a gente também não define a palavra energia, o que é exatamente a energia. O que a gente pode fazer é reconhecer que fenômeno que ela está presente, aonde que tem energia, em que fenômeno que isso vai acontecer. Então, a gente pode também determinar a sua quantidade de energia, a gente normalmente descreve as diferentes formas que existem na natureza que possui energia e as transformações que ela faz, né? De um corpo para outro, de um meio para outro, de uma forma de energia para outra. Aqui tem alguns exemplos de energias, que é a energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, energia química e energia nuclear. O que nós vamos tratar hoje é da energia mecânica, que é a parte que estuda a nossa Física 1. Dentro da energia mecânica, a gente tem ainda mais outros tipos de energia, que é a cinética e a potencial. A cinética, ela está ligada ao movimento. Então, é uma forma de energia relacionada ao movimento. Se o objeto ele se move, então ele adquire uma velocidade, então ele tem energia cinética. E aí, com isso, a sua fórmula, matematicamente falando, é dado por energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia cinética, ela é a capacidade que o corpo tem de realizar um trabalho também. Lembra que na aula passada a gente falou de trabalho, que é como se você mede a energia do corpo. Então, ela modificou o seu estado, né, o seu movimento, a gente está falando de energia cinética. A unidade de medida da energia cinética também vai ser o Joule, igual ao trabalho. A gente precisa estar sempre com as unidades relacionadas. Então, a massa, ela tem que estar em quilograma. Se tiver em grama, tem que passar para quilo. E a velocidade em metros por segundo. Então, tenhamos aqui um primeiro exemplo. Um automóvel, que tem uma massa de 800 quilogramas, ele movimenta-se com uma velocidade de 10 metros por segundo, bem devagarzinho. Calcule a energia cinética desse automóvel. Então, primeiro, a gente vai retirar os dados da questão, que no caso é a massa e a velocidade, e aplicar a regra da energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E aí a gente substitui, então, esses valores na energia cinética. Massa do carro 800, velocidade 10 elevado ao quadrado vai ficar 100, 800 vezes 100, dividido por 2, a gente tem 40.000 joules. Para facilitar na hora da escrita e também nas nomenclaturas, a gente simplifica esses montes de zeros utilizando uma coisa chamada notação científica. A notação científica, ela acompanha
a base 10, e ela tem, né, um expoente simbolizando quantas casas decimais a mais aquele número 4 ele possui. Então, nesse caso aqui, são 4 zeros, então eu substituo todos esses valores, esses zerinhos aqui, por 10 elevado à quarta. E a gente fala, então, que essa energia é 4 vezes 10 à quarta joules. Tudo bem? Aí aqui... Ai, desculpa, ouvi isso. Tudo bem, né? Aqui agora, a gente vai falar do teorema da energia cinética. O teorema, ele também é conhecido como o teorema do trabalho. A energia, ela é extremamente importante, né, para a compreensão do conceito de trabalho, quando a gente está falando na física. Então, imagina só, você tem uma força F constante que está sendo aplicada em uma caixa que possui uma massa M. E aí, essa caixa, quando você aplica essa força F, ela vai adquirir uma velocidade, que a gente vai chamar de velocidade inicial. Como ela adquire ao ser aplicado por essa força F, ela vai sofrer um deslocamento. Se houve movimento, a gente realizou o trabalho. E se também houve movimento, houve uma variação dessa velocidade. A gente vai adquirir uma velocidade final diferente da velocidade que a gente tinha inicialmente, através desse deslocamento. E aí, então, o teorema da energia cinética, ele está ligado, primeiro, com a segunda lei de Newton, que é força vezes massa vezes aceleração. A gente tem a massa do objeto, a gente tem a força que está sendo aplicada, mas a gente não sabe essa aceleração. Como a gente está falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem variações de velocidade e aí a gente possui uma aceleração, a gente vai aplicar nesse teorema, substituindo a parte A de aceleração, por uma equação chamada equação de Torricelli, que é essa fórmula toda aqui. Então, substituindo lá a força igual a massa vezes a aceleração fica sendo todo esse valor aqui, que é da equação de Torricelli, e você multiplicando a massa para cada um deles, você vai ficar nesse sentido aqui, e pegando também aquela distância, né, aquele D que está embaixo, eu passo para o outro lado do igual, multiplicando o F. Opa. E assim, então, eu vou ficar com esse teorema da energia cinética. Força vezes deslocamento é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial que o móvel tinha, ao quadrado, também dividido por 2. Aí vem os detalhes. O que é F vezes D? A gente viu na aula passada que é trabalho. E o que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2? É energia cinética. Então, o trabalho, ele está relacionado à variação da energia cinética. Você precisa de uma energia cinética final menos a energia cinética inicial. E aí vai ficar nessa formulazinha aqui. Trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Esse é o teorema da energia cinética. Aí vamos para um exemplo, então. Você tem um corpo de massa 2 kg, ele está sob a ação de 4 forças, como mostra ali na figura, e ele quer que você calcule a velocidade que ele vai adquirir lá no ponto Y. Porque a velocidade inicial que ele possui, o VI, é 6 metros por segundo. E houve também um deslocamento entre x e y, que é de 8 metros. Então, aí, os dados todos que você tem. Você tem força, você tem velocidade inicial, você tem massa, você tem deslocamento, e ele quer saber velocidade final. Então, se você tem uma variação de velocidade e você tem também deslocamento, você pode trabalhar com o teorema da energia cinética, que envolve trabalho igual a variação da energia cinética. Mas antes da gente chegar, então, lá no teorema, na fórmula do teorema, a gente tem um detalhezinho a mais nesse tipo de exercício. Porque o bloco de massa 4 kg, ele tem várias forças acontecendo sobre ele.
E a gente já viu lá em forças resultantes como que a gente resolve essa questão. Primeiramente, a gente tem dois modos de resolver esse exercício. A gente pode fazer como trabalho da força e deslocamento para cada uma daquelas forças, para a força de 50 newtons e para a força de 18 newtons. Porém, vocês percebem lá no desenho que a força de 18, que é a força 2, ela está contrária ao movimento. Então, ela vai vir com um sinal de menos na frente dela. Ou a gente pode também resolver, além de aplicar só simplesmente o trabalho, a gente pode primeiro resolver a força resultante, que seria F1 menos F2. Então, F1 vale 50 e F2 vale menos 18, que vai dar 32. E aí, achar, então, o trabalho da força, que é força vezes deslocamento. No caso aqui, é força resultante. Então, o trabalho da força resultante vai ser 32 vezes aquele deslocamento de 8 metros. Então, você já tem o valor do trabalho. Mas o problema não quer saber o valor do trabalho, ele quer saber qual é a velocidade final daquele movimento. Aí sim, a gente usa, então, o teorema da energia cinética, que é trabalho igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. O trabalho, então, desmembrando o que é energia cinética, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, sendo que a final vem primeiro, menos massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, e a inicial vem depois. E aí a gente já sabe qual que é o valor do trabalho, que é 250, a massa, 256, a massa tem 4 quilogramas, a velocidade final é o que o problema pergunta, a velocidade inicial é 6, e a massa se repete, e a gente faz essa continha, e a gente tem, então, eu simplifiquei, achei mais fácil dividir 4 dividido por 2, que vai dar 2 aqui, 2VF ao quadrado, e aqui também, e 6 ao quadrado deu 36. Fazendo, então, essa multiplicação aqui, a gente tem 72, então 256 é igual a 2VF ao quadrado menos 72. Aqui, a minha intenção é encontrar esse VF, né? Então, eu vou deixar esse 2VF ao quadrado sozinho. Eu vou pegar esse menos 72, passar para o outro lado da igualdade, e ele vai ficar mais 72. Então, vai ficar 2VF ao quadrado igual a 256 mais 72. Fazendo essa operação aqui, vai dar 328. Pego esse 2 aqui que está multiplicando, passo para cá dividindo. E aí virou 164. Esse 2 ao quadrado aqui, que é o quadrado de VF, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar raiz de 164, que é aproximadamente 12,8, e a unidade de medida metros por segundo. Ela é mais trabalhosa matematicamente falando. A física mesmo é só na hora de você evoluir para o teorema, que você tem que saber qual que é a fórmula do trabalho, para que tem força e deslocamento, mas antes disso você precisa saber da força resultante, e assim por diante. Dúvida alguma coisa aqui? Quer que eu volte? Eu estou falando meio rápido hoje. Não, professora, eu consegui entender. Ok. Então, vamos então para a próxima energia, que é a energia potencial. Então, a energia potencial, ela tem dois tipos. Tem a energia potencial gravitacional, que ela tem a ver com a posição. A energia cinética tem a ver com a velocidade, com o seu movimento. E a energia potencial tem a ver com posição. E aí a gente tem dois tipos. A gravitacional, que tem a relação com a gravidade. Então, normalmente a gente está falando de um objeto se deslocando verticalmente, porque energia potencial trabalha com a gravidade, e a gravidade, como eu já falei para vocês, a gente sempre simboliza verticalmente e com direção apontada para baixo. E também a gente vai ter a energia potencial elástica, que tem a ver com as molas. Então, tudo que estica ou comprime, a gente é um tipo de energia potencial, mas também chamada elástica.
Na potencial gravitacional, como eu disse, ela tem a ver com posição, tanto com a elástica também, e ela tem a ver com a posição na vertical. Então, você imagina, você está com um objeto numa certa altura, e quando você deixa esse objeto cair, ele vai adquirir uma aceleração e tal, mas o que nos interessa aqui é o inicial dele. A que altura ele estava e a que altura ele vai chegar. Então, a energia potencial gravitacional, ela lembra muito quando a gente estava falando de trabalho, que é força-peso vezes altura. E aí, o que é, na verdade, a força-peso? Massa vezes gravidade. Então, a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. É o caso que acontece, por exemplo, nas energias hidrelétricas, né? Que aí você tem aquela queda d'água, ela está numa certa altura, aquela queda d'água gera uma certa energia potencial que vai se transformar em energia cinética, que vai fazer girar as turbinas e que vai transformar aquela energia toda em energia elétrica. Ok? Então, o que depende a energia gravitacional? Por exemplo, se você tem aqui 3 pedras, mas elas estão em níveis diferentes. Qual que vai causar maior estrago? Alguém quer chutar? Quer ter uma ideia de quanto que poderia dar? Qual que vai ter uma energia potencial maior, mais elevada? Nível 3. Eu acho que é a última pedra. A que tá mais A, em cima. a mais em cima, né? É essa aqui, ó, de nível 3. Exatamente. Porque para a gente produzir maior energia potencial gravitacional, você precisa de maior altura. Quanto maior a altura, maior energia potencial gravitacional. Agora, se elas estão na mesma altura, mas elas têm massas diferentes, qual que vai causar mais estrago? Essa primeira aqui ou a segunda? A Pessoal? segunda. Isso. Então, a energia potencial gravitacional também depende da massa. Então, quanto maior massa, mais estrago ela vai produzir, porque ela vai ter uma maior energia potencial gravitacional. Então, é mais fácil de guardar, que ela tem a ver com a massa e com a altura. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo, o terceiro exemplo. Calcule a energia potencial gravitacional de um objeto de 3 quilos, que está numa altura de 2 metros do solo, dado, então, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Energia potencial gravitacional é P igual a massa vezes gravidade e altura. Só substitui os valores que a gente tira do problema, massa 3, altura 2, gravidade, o exercício já deu que vale 10. Substituindo tudo, 60 joules. Nesse caso aqui, eu tenho duas maneiras de representar. Eu posso colocar só o 60J, né, ou 60 joules, ou substituir em notação científica, como eu falei. Eu substituo esse zero, esse único zero aqui, por uma potência de 10. Então, eu tenho aqui uma base 10 e seu expoente é 1. Como o número 1 não precisa aparecer dentro de um expoente, a gente só coloca 6 vezes 10 joules. Que, na verdade, 6 vezes 10 é 60. Muito simples. Tudo bem? Aí a gente chega para a energia potencial elástica. Como as energias anteriores, a elástica ela tem a ver com a deformação de uma mola. Ela envolve algo que se estica. Então, se ela tem deformação, ela precisa também de constante elástica. E essa constante elástica é aquele material, né? Quanto a gente mostra a dureza daquele material. Quanto maior for o valor dessa constante elástica, mais dura vai ser essa mola, mais difícil vai ser de deformá-la. Então, a energia potencial elástica ela é dada pela constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Ela lembra muito o trabalho, que tem a ver com força elástica vezes deslocamento, que também é x ao quadrado. Aqui, no caso do deslocamento, está sendo representado por x, para não confundir com aquele d, que é a mesma coisa. Então, o exemplo 4. Calcule a energia potencial elástica de um objeto pendurado verticalmente,
numa mola de constante elástica de 20 newtons por metro, que é a constante, é o K. Então, essa mola, ela vai se deslocar 60 centímetros. Olha o cuidado com as unidades de medida aí. E a gente tem a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que a unidade da altura está em centímetros. E para passar para metros, é só dividir por 100. Então, você vai andar casas decimais para trás, então 0,6 metros. A constante elástica, o problema já deu, que é 20 newtons por metro, e a gravidade. Então, é só jogar agora na formulazinha, tá tudo já com as unidades certas. E aí a gente tem K 20, x ao quadrado 0,6. Deixa eu conferir se eu fiz essa conta aqui, se eu esqueci de colocar o quadrado. Eu fiz ela bem rápido. 0,6 vezes 0,6 vezes 20, dividido por 2. Eu esqueci de colocar o quadrado, tá? Mas quando eu for mandar para vocês, eu arrumo aqui. Eu esqueci de colocar o quadrado, então a gente vai fazer 0,6 vezes 0,6, que vai dar... 0,6 vezes 0,5 vai dar 0,36, vezes 20, que dá 7,2, dividido por 2, que vai dar 3,6 joules. Tá? E na hora que eu enviar esse slide para vocês, eu corrijo isso daqui. Mas aí já fica na gravação a correção. Tá vendo? A gente faz as coisas e a gente erra também. Aí, como a gente estava falando do teorema da energia cinética, existe também o teorema da energia potencial, tanto gravitacional como a elástica, que está relacionada ao trabalho. Então, aqui, o que a gente tem? Trabalho, a gente já sabe que é força vezes deslocamento. No caso da força-peso, que a gente está falando de gravidade, a gravidade sempre na vertical, então a gente está usando força-peso, que é massa vezes gravidade. A gente substitui, então, essa força F por P. E, então, a gente vai ter massa vezes gravidade vezes o deslocamento. Esse deslocamento em questão, como a gente tem uma variação de deslocamento, uma hora o objeto está numa altura, outra hora ele está em outra altura, então você vai ter duas alturas aqui. Então, vai ter uma variação dessas alturas, igual aconteceu com a variação da velocidade na energia cinética. Então, na hora de você multiplicar isso aqui, você vai ter mg que multiplica esse hzão e mg que multiplica esse hzinho. Então, isso daqui vai pertencer à energia potencial gravitacional final e esse outro lado aqui vai pertencer à energia potencial gravitacional inicial. Então, o trabalho da energia potencial, ela também é a variação das energias potenciais gravitacional. Como, por exemplo, nesse exercício aqui. Eu tenho uma pedra que ela está a 5 metros do chão e ela vai ser levantada para um guindaste para que ela atinja uma altura 10 metros do chão. Então, calcule a energia potencial dessa pedra quando ele está realizando esse trabalho, dessa força-peso. Aí ele dá aqui a massa da pedra e a aceleração da gravidade. Então, aqui, a gente vai colocar o quê? Pode fazer de duas maneiras. Você calcula a energia potencial inicial, que no caso aqui a massa é a mesma para os dois, a gravidade também é a mesma para os dois, e o que muda aqui é só a altura. Inicialmente ela estava a 5 metros. Você pode também calcular a energia potencial gravitacional final, a massa é o mesmo, a gravidade é o mesmo, e a altura é a altura que ela atinge no ponto final. E fazer, então, a diferença entre as duas, uma menos a outra. Então, sempre a final menos a inicial. Ou você poderia jogar aqui direto na fórmula da energia do trabalho, da força-peso, no caso aqui, sem precisar fazer essas 3 contas ao mesmo tempo. Você poderia fazer uma só. Que tá embutida, né? Que é a mesma coisa. Então, a resposta aqui fica 5 vezes 10 à terceira, porque eu substituí esses 3 zerinhos para a minha notação científica de 10 elevado a 3. Tudo bem aqui?
Tudo bem, professora. Ok. A mesma coisa para a energia potencial elástica. Também temos o teorema, também aplicamos a força, né? Que a força que trabalha a força vezes deslocamento, e a força elástica não é a mesma coisa que K vezes deslocamento, e por isso que a gente chega no final de ter um x ao quadrado, que é 2 deslocamentos. Aí, no caso, também vai ser trabalho igual a variação das energias potenciais elásticas. Como esse exemplo aqui. Nesse caso aqui, ele está tudo a unidade em centímetros, e a constante elástica da bola está em metros, aí precisa eles estarem na mesma unidade para a gente resolver. E o problema pergunta: determina o trabalho da força elástica que essa mola produz quando ele está numa deformação de 10 centímetros e depois ele é puxado para 50, com essa constante elástica de 50. Então, a gente tem energia potencial elástica final menos energia potencial elástica inicial. Então, vai ser K vezes X final ao quadrado sobre 2, K vezes X inicial ao quadrado sobre 2. Substituindo, então, aqueles valores, eu já transformei lá aqueles 5 centímetros e 10 centímetros em unidades de metro. Só dividir por 100. Deixa eu ver se esse aqui eu não esqueci de fazer o quadrado. Não esqueci, não. Então, 0,5 ao quadrado, 0,25 vezes 50, dividido por 2, 0,1 ao quadrado é 0,01 vezes 50, dividido por 2, e aí a gente tem esse resultado, que vai dar 6,25 menos 0,25, que é 6 joules. Esse aqui não tem nem anotação científica, então o trabalho final é só 6 joules. Aí a gente chega, então, na parte que é a principal, que é a nossa energia mecânica. Então, a energia mecânica que a gente está estudando agora, no primeiro, na Física 1, ela está relacionada à junção das energias cinética, que tem a ver com o movimento, com a energia que tem a energias potenciais, que tem a ver com a posição. Você pode estar somando a energia mecânica com a cinética, mais a potencial gravitacional, mais a potencial elástica, ou a cinética com a gravitacional, ou a cinética com a elástica. Não necessariamente precisa estar ocorrendo as três ao mesmo tempo. Depende muito do problema. Tudo isso para quê? Para a gente discutir sobre a conservação da energia. E a gente vai falar da conservação da energia mecânica. Então, a gente sabe que a energia total do universo, ela é constante. A única coisa que vai acontecer nesse processo, que a natureza, ela faz a energia nem diminuir e nem aumentar. Ela simplesmente transfere a energia de um corpo para outro, ou de um tipo de energia para outra. Então, fazendo assim, haver essa conservação, esse equilíbrio. Quando a gente está falando, por exemplo, das hidrelétricas, ela pega a energia potencial da água, que está lá numa certa altura, que vai adquirir uma velocidade em sua queda, então ela vai diminuindo a sua energia potencial, porque ela vai diminuindo a sua altura, porém, ela vai adquirindo uma energia cinética, porque ela está em movimento. E aí, essa energia cinética vai movimentar as turbinas, que estão acopladas a um gerador, que vai, então, gerar energia elétrica. O mesmo acontece com as usinas termoelétricas, né, que a gente aquece os derivados de petróleo, carvão, que são os combustíveis da energia termoelétrica. Esse vapor da água faz gerar turbinas, que vai fazer gerar a energia elétrica também. E as usinas nucleares, a mesma coisa, que a gente usa como combustível é o urânio. E aí ele aquece a água, que faz gerar vapor, que faz transformar, então, aquela energia térmica em energia elétrica. Então, essa é a nossa transformação. Ela sai de um tipo de energia para se tornar um outro tipo de energia. Simplesmente ela não vai desaparecer ou ela não vai diminuir. Ela vai se transformar.
E aí, a gente cria, então, a conservação da energia mecânica. A energia mecânica, ela é sempre constante. Ela tem a soma da energia cinética com a potencial. E para haver esse equilíbrio entre as duas, a energia cinética, ela pode ir diminuindo, enquanto isso, a energia potencial vai aumentando. Ou a energia potencial vai diminuindo para que a energia cinética vai aumentando. E mantenha sempre o mesmo valor de energia mecânica no final, porque o sistema vai ser sempre conservativo. Por exemplo, um exemplo de conservação de energia. Uma hora você está aqui numa montanha-russa. Imagine esse carrinho aqui em cima da montanha. Nesse ponto A, que tipo de energia que ele exatamente tem? Ele tem uma energia potencial, porque ele tem aqui uma altura, e essa altura que está relacionada à energia potencial gravitacional. Se esse carrinho não estiver se movimentando ali naquele pequeno ponto, ele pode adquirir uma velocidade quando ele começa a se movimentar. Mas aí, quando ele começa a se movimentar, ele vai aumentando a velocidade dele, porém vai diminuindo a altura com que ele se encontra. Ele vai descendo, descendo, diminuindo a altura, até se chegar a um certo ponto que ele não tem mais altura nenhuma. Mas aí, a energia que antes estava lá em cima na altura, relacionada à energia potencial, agora se transformou em energia cinética, porque ele adquiriu velocidade nesse decorrer desse percurso e foi diminuindo a altura dele, então ele foi diminuindo a gravitacional para gerar a cinética. Então ele não perdeu, ele simplesmente se transformou num outro tipo de energia. E a gente diz isso que é uma conservação da energia. A mesma coisa acontece aqui quando você tem um objeto a uma certa altura e você larga esse objeto. Então, naquela altura, ele tem apenas energia potencial gravitacional, porque ele tem altura, ele tem massa, ele tem gravidade, mas ele não tem energia cinética nenhuma, ele não tem nenhuma velocidade naquele momento. Então, a gente pode dizer que ali, naquele exato momento, a cinética não existe ali. A partir do momento que ele é largado, ele adquire uma aceleração da gravidade, e aí com essa aceleração ele gera, então, uma velocidade, e aí ele chega nesse ponto aqui sem nenhuma altura, então ele não vai ter nenhuma energia potencial, porém se transformou totalmente em energia cinética. Vamos ver isso num exemplo. Determine o valor da velocidade de um objeto de 0,5 kg que cai a partir do repouso de uma altura de 5 metros até o solo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é desmembrar essa fórmula toda de energia mecânica. A gente vai denominar que a energia mecânica que você tinha lá no ponto A, que seria quando ele estava lá em cima, a 5 metros de altura, ele é igual, e ele vai ser igual, à energia mecânica quando ele estiver no ponto B, que é a hora que ele chega aqui no solo. Então, para determinar tudo isso, a gente vai dizer, o que é energia mecânica? É energia cinética mais potencial, sempre. Pode ser que ela tenha a potencial gravitacional, ou pode ser que ela tenha a potencial elástica. E pode ser que ela tenha as duas potenciais, mas sempre vai ser uma energia cinética com uma energia potencial. E aí, do outro lado, a mesma coisa, energia cinética mais potencial. E aí você desmembra, o que é energia cinética? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. O que é energia potencial? É massa, nesse caso aqui a gente está falando de altura, então massa, gravidade vezes altura. Então, é energia potencial gravitacional. E do outro lado, mesma coisa. A única coisa que está mudando aqui é que a gente tem uma velocidade no ponto A e a gente tem uma altura nesse ponto A. Do outro lado, a gente tem uma velocidade nesse ponto B e a gente tem uma altura nesse ponto B. Elas não serão as mesmas, mas as massas são as mesmas e a aceleração da gravidade são as mesmas. Então, para a gente calcular, o que eu fiz aqui? A energia inicial é igual à energia final. Então, a energia inicial, o que você tinha lá? Ele está dizendo que o objeto ele está numa altura de 5 metros e ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, todo esse pedaço aqui que tem velocidade vai se anular.
ele vai deixar de existir, porque ele partiu do repouso, significa que ele não tem velocidade, velocidade é igual a zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, essa parte aqui, ela deixa de existir. Ela só vai existir aqui, massa, gravidade e altura, porque ela tem uma altura de 5 metros. Aí, ele vai descer, quando ele desce, ele vai ter uma energia final, e com essa energia final, ele vai adquirindo velocidade quando ele está descendo, mas ele vai chegar ao solo. Então, se lá em cima eu marquei que valia 5 metros, então aqui embaixo, no solo, significa que a altura vale zero. Então, esse lado de cá vai deixar de existir. Do lado de cá era energia cinética, do outro lado vai ser energia potencial. Então, zero vezes gravidade vezes massa vai dar tudo zero. Então, no fim das contas, você vai ter só simplesmente, do primeiro lado, massa, gravidade e altura, e do segundo lado, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Aí é só substituir os valores numéricos, a massa é igual para os dois lados, 0,5, a gravidade vale 2, a altura inicial que ele estava era 5, a massa 0,5, a velocidade é o que eu quero achar, tudo isso sobre 2. Então, fazendo essa multiplicação aqui, deu 25. Eu fiz a simplificação aqui, ó, de 0,5 dividido por 2, que dá 0,25, que eu achei mais fácil. Quero deixar essa velocidade sozinha, então pego o 0,25, passo para o outro lado dividindo. Então, 25 dividido por 0,25 dá 100. Esse quadradozinho aqui vai virar raiz, então vai ser raiz de 100, ou seja, minha velocidade final é de 10 metros por segundo. Então, significa o quê? Que quando eu estava lá em cima, a 5 metros, eu tinha uma velocidade igual a zero. O objeto começou, ele partiu do repouso, adquiriu uma velocidade, e quando ele chegou lá no ponto do solo, que aí a altura dele agora é zero, ele estava com uma velocidade de 10 metros por segundo. A mesma coisa pode acontecer se a gente estiver trabalhando, por exemplo, energias elásticas, falando de molas e etc. Aqui nesse caso, eu tenho um bloco de massa 0,6 kg, que é abandonado a partir do repouso também. Então, já de cara, já sabe que a energia cinética lá no ponto A não vai existir. E ele desce, então, de uma pista, de um plano vertical. O ponto A ele está a 2 metros de altura, então ele vai ter naquele ponto A só energia potencial gravitacional. E onde ele está, na base ali, ele tem uma mola de constante elástica de 150 newtons por metro. E a gente vai aqui, nesse caso, desprezar os efeitos do atrito e considerar a gravidade valendo 10. E ele quer saber qual é a compressão na hora que esse bloco está aqui em cima, partindo do repouso, de uma certa altura. Na hora que ele desce, ele vai diminuindo a energia potencial dele, mas vai adquirindo energia cinética por causa da velocidade dele. E aí ele vai atingir essa mola. Quando ele atingir essa mola, ele quer saber qual vai ser o valor da compressão, quanto que ele vai comprimir essa mola. Então, ele começa com uma energia potencial gravitacional e vai terminar lá numa energia potencial elástica. E aí a gente vai fazer todo esse trajeto. Como o problema quer saber a constante elástica final dele, em nenhum momento também ele mencionou a velocidade, ou ele quer saber a velocidade desse trajeto, então a energia, olha só que interessante, a energia potencial gravitacional, ela vai se transformar em energia cinética, e quando ela se transformar em energia cinética, quando ela chega na mola, toda a energia cinética dela, da velocidade dela, vai ser transferida para a energia potencial elástica. E aí, no fim das contas, a gente vai ter somente esses dois lados. Do lado inicial lá em cima, que é o ponto de partida, e o lado de cá, depois do igual, que é o ponto de chegada. Tá vendo que o trajeto todo percorrido nesse movimento não nos interessa no momento. Então, a gente tem lá a energia potencial gravitacional, massa, gravidade e altura, ele estava à altura de 2 metros, e ele chegou do outro lado numa energia potencial elástica. Então, ele tinha uma constante elástica de 150, dividido por 2 deu 75. Fazendo essa multiplicação aqui dá 12. Passa esse 75 para o outro lado dividindo,
dá 0,16. Aí esse x ao quadrado aqui vira para o outro lado raiz, então virou 0,4 metros. Então a gente vai ter a compressão daquela mola de 0,4 metros. Alguma dúvida aqui, gente? Ficou meio confuso essa parte de transformação, já que a gente não citou a energia cinética? Ou tá tranquilo? Eu entendi. Pra mim ficou claro, professor. Ok, então. E olha só que eu pensei que ia demorar essa aula, porque eu fiz 41 slides e ela não demorou tanto assim. Ou vocês estão muito bonzinhos, sem dúvida nenhuma, porque está todo mundo muito CDF, ou está todo mundo muito cansado, querendo terminar essa aula agora para a gente dar uma descansadinha para o dia seguinte. Então, pessoal, alguma dúvida? Tiver alguma dificuldade para entender todo esse percurso? Manda alguma mensagem depois. Eu vou até, se Deus quiser, né? Até sexta-feira eu posto para vocês uma listinha de exercício, juntando a matéria que a gente falou de trabalho, mais a matéria de energia, para vocês fazerem até uma próxima aula nossa, que a gente já vai falar de outro tópico, caso não tenha alguma dúvida ou queira resolver algum probleminha, tá certo? Tá Certo. certo, professora. Obrigada pela aula, tá? Bom descanso. Eu que agradeço. Eu que agradeço a presença de vocês. Um bom descanso para todo mundo. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho. Até. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite, Até a galera. próxima. Até a próxima. Boa noite.